Bom dia, amigos! Bem-vindos a mais um programa Débora Histórica para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. Hoje é dia 11 de novembro e o motivo deste programa é preservar as nossas origens, nossas memórias e nossas histórias, conservar as tradições de família das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Dia 10, ontem, foi Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. Então, nós vamos falar sobre isso no bloco 1 e também vamos falar sobre o dia da Proclamação da República. Sobre a Vila Sônia, nós vamos falar da Praça Doutor Odécio Bueno. Do Morumbi, nós vamos falar da Avenida Marechal Juarez Távora. Com certeza vocês conhecem esse nome. Do Distrito do Butantã, o Circuito da Saúde na nossa região, Novembro Azul. A História da Música, parte 10, Beethoven, parte 3. A nossa agenda cultural sobre as entrevistas, tá? E nós voltamos já após a apresentação do nosso parceiro Casa da Sogra. Então, muitos nos canais do YouTube pedem para ser membros, pagando um X por mês, geralmente é R$10 por mês. E o programa, o Débora Histórica, oferece um ótimo souvenir para a sua coleção, ou mesmo para uso no seu dia a dia, que são as canecas Débora Histórica, que foram feitas para prestigiar a história e a cultura. Ao adquirir a sua caneca por apenas R$40, você está colaborando para a produção do programa que divulga o resgate da história em geral e particularmente da região oeste da cidade de São Paulo, revelando as nossas origens, lugares históricos e muitas curiosidades que enriquecem a nossa cultura. Participe com a sua colaboração, é apenas R$40. Tá? O contato, né? O e-mail é contato@deborahistorica.com.br, ou vocês podem fazer o pedido no WhatsApp 11 São Paulo 99 724 1111. Você está precisando de orientação? Pergunta para o psicanalista e coach Antônio Prado. Se sim, fale com ele. O contato dele é 99-758-4843, São Paulo, DDD 11, e o e-mail é antonio.jmp57@gmail.com, e ele faz o atendimento online.
Então vamos lá. Dia 10, ontem, foi o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento, né? Dia em que destaca o papel importante da ciência na sociedade e a necessidade de envolvimento de um público mais amplo nos debates sobre as questões científicas emergentes. O dia também sublinha, este dia, né, também sublinha a importância e a relevância da ciência em nosso cotidiano. Ao aproximar a ciência da sociedade, este dia visa garantir que os cidadãos se mantenham informados sobre os desenvolvimentos da ciência. Além disso, enfatiza o papel que os cientistas exercem em ampliar a nossa compreensão sobre nosso planeta notável e frágil, que chamamos de lar, e em fazer nossas sociedades mais sustentáveis. Eu tirei esta matéria da Unesco. Pois é, agora eu vou fazer uma observação minha. É mentira? É mentira. Mentira, porque a ciência está muito além do que os governos mostram à população. A tecnologia também é uma ciência muito mais antiga de que muitas se mostram por aí afora, fazendo a população desacreditar de OVNIs, né? Que são objetos voadores não identificados, mas eles são sim identificados, tá? E que são muito bem identificados. A genética é uma ciência avançadíssima que não é liberada para humanos comuns como nós. Procure saber mais, tá? Então é assim, esse negócio de a ciência, né, se aproximar da humanidade, da sociedade, é tudo mentira, é tudo balela. Né? Eles guardam, os governos, né, que são os governos mais poderosos, eles guardam para eles, porque eles querem sempre ter um povo ignorante, imbecil, como que se fala? Idiota, né? Idiota que não tem capacidade de pensar por si mesmo. Então, eu falei isso, mas é mentira, tá bom? Não tem nada desse negócio de que se aproximar da sociedade e a tecnologia. Bom, então vamos para o dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, né? Em 1888, a Lei Áurea aboliu oficialmente a escravidão, mas o Império estava em crise. Por um lado, acreditava-se que os antigos escravizadores aderiram aos ideais republicanos para destituir a família real. Mas o cenário era bem mais amplo. Dom Pedro II estava muito doente e a sucessora seria a princesa Isabel, que era casada com um francês, o Conde de, considerado impopular, figura que também já havia criado conflitos com os militares na ocasião da Guerra do Paraguai. A participação do Conde de na Guerra do Paraguai é um dos fatores de impopularidade. Ele era arrogante. Dizem que ele promoveu massacres. Não tinha aptidão para administrar. Conta a historiadora Kátia Faria. Eu não a conheço, tá? Quem também tinha pouco acesso, pouco prestígio entre os militares era o Visconde de Ouro Preto, que chamava-se Afonso Celso Assis Figueiredo, chefe do gabinete do Império e conhecido pela intransigência. Ele foi nomeado por Dom Pedro II para fazer as reformas que os republicanos buscavam. Em 1870, o Brasil saiu vitorioso na Guerra do Paraguai e os militares não tinham recebido do imperador o reconhecimento que esperavam. Ué, você quer reconhecimento de um Brasil que era colônia, que só vinham aqui para escravizar, para tirar as nossas riquezas? Não. Vocês eram também escravos. O Brasil estava em crise econômica por causa de dívidas motivadas principalmente pela guerra. O sistema de governo da monarquia era considerado atrasado. Os ideais, basicamente, os ideais republicanos, chegam ao Brasil a partir da França, da ideologia do positivismo.
Basicamente, é uma burocracia estatal calcada na competência, explica a professora de História de Direito Brasileiro, Maria Cristina Vieira. Para alguns historiadores, a Primeira República Brasileira não foi proclamada, mas sim aclamada pela pouca resistência que encontrou por parte da monarquia. Eles não tinham mais força. Uma das imagens que retrata a cena e a tela Proclamação da República de Benedito Calixto. Quem morava nas intermediações do Campo de Santana e do Palácio Duque de Caxias era um dos comandantes da Guerra do Paraguai, o Marechal Deodoro da Fonseca, que estão aí as figuras, tá? Nascido em 5 de agosto de 1827 e faleceu em 26 de agosto de 1892, o primeiro presidente do Brasil. Sem Deodoro não teria república, conclui o historiador do Centro de Estudos e Pesquisas do Exército, Coronel Antônio Pereira. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca saiu de sua casa no centro do Rio, próximo à central do Brasil, para proclamar a República, acompanhado por uma tropa de cerca de 1.000 militares. Então, quer dizer, isso não foi ele não saiu de lá e foi caminhar até o centro e falou, gente, vamos. Não, já estava programado, tá? Aliás, eu contei já essa história. A República Brasileira deu prazo para que a família real deixasse o país. Foram bonzinhos. Depois da expulsão, Dom Pedro II escreveu: resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família amanhã, deixando esta pátria de nós estremecida. Conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. A fonte é agenciabrasilebc.com.br, de novembro de 2019. A matéria e a foto é do arquivo TV Brasil, foram publicadas pela TV Brasil Brasília, tá bom? Só conhece mesmo a história quem esteve lá, né? Quem esteve lá do lado, de qualquer lado, né? Mas sabe a verdade. Não sobrou ninguém, né? Nós voltamos já após a apresentação do ateliê Marlene Olim. Sobre a Vila Sônia, nós dissemos, vamos falar da Praça Doutor Odécio Bueno, localiza-se entre a Rua André Saraiva e a Viela Sanitária, que eu não achei. Seu nome anterior era Jardim 2. O Dr. Odécio Bueno de Camargo nasceu em São Paulo, capital, aos 9 de julho de 1901. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, foi presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto. Ocupou o cargo de consultor jurídico, comissionado na assessoria técnico-legislativa do Estado. Foi diretor do Serviço de Menores da capital, chefe da Casa Civil do interventor Ademar de Barros, comendador da Ordem de Cristo, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Aliás, vocês podem reparar que muitos eram membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, né? Poeta, jornalista, orador e conferencista de mérito, foi laureado com o primeiro prêmio de romance pela Academia Paulista de Letras, com o livro Insânia, com a biografia de Jules Martin,
e com o livro Vida e Amores de Castro Alves, que eu amo Castro Alves. Jules Martin é um francês, e aí qualquer dia, se houver uma menção dele aqui, eu conto a história, tá? Obteve dois primeiros lugares em recentes concursos promovidos por entidades oficiais do Estado. Deixou vários trabalhos literários e jurídicos. Ele faleceu aos 21 de fevereiro de 1953. Então, a fonte é a Prefeitura de São Paulo. E nós voltamos já após a apresentação da Associação Comercial de São Paulo, da qual o programa Débora Histórica é associado, e eu faço parte eu sou membro do Conselho da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste. O programa Débora Histórica é afiliado à Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste, uma entidade centenária, sem fins lucrativos e independente de governo, dedicada à representação dos empreendedores de médio e pequeno porte e à defesa da democracia e livre iniciativa. Contato: telefone 011 31 80 37 72, e-mail dsudoeste@acsp.com.br, Rua Alvarenga, 591, Butantã, São Paulo. Na Dolce Morumbi, onde eu assino uma coluna, você poderá ver a história do berço de nosso bairro. Então, é dolcemorumbi.com/Débora-Histórica. E você, como eu já contei, né, falei até no programa passado, como eu já contei as histórias de todo lugar, dos lugares, né, mais importantes, como praças, institutos, o Palácio do Governo, parará. Então, eu vou falar sobre as ruas daqui. Então, você já se perguntou por que foi dado o nome da rua onde você mora ou por onde você passa? Então, continuamos com as informações a este respeito dentro do Distrito do Morumbi. Esta rua, na verdade, que nós vamos falar agora, ela pertence ao distrito da Vila Sônia, mas eu vou enxergar como Morumbi por estar no bairro Superquadra Morumbi, que é um dos bairros do distrito da Vila Sônia, mas fica bem pertinho, tá? Avenida Juarez do Nascimento Fernandes Távora. Vocês já ouviram falar de Juarez Távora? Era chamada de Avenida R10. Ela inicia na rua Doutor Luiz Migliano e termina na Avenida Desembargador Arthur Whittaker. Juarez do Nascimento Fernandes Távora nasceu em 14 de janeiro de 1898 na fazenda Embargo, município de Jaguaribe-Mirim, no Ceará. Cursou as primeiras letras no lar e em duas escolas particulares, de 1906 a 1910. Fez o curso ginasial de 1911 a 1914, sucessivamente, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Lembra? Gente, antes era curso ginasial, né? Que legal. Em 1915, matriculou-se na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que deixou em 1916 para alistar-se no Exército e matricular-se na Escola Militar do Realengo, cujo curso Arma de Engenharia concluiu em 1919. Foi declarado aspirante oficial em 30 de dezembro daquele ano. Tomou parte ativa em todos os movimentos revolucionários que agitaram a vida do país entre 1922 e 1930. Na Revolução Militar de julho de 1922, no Rio de Janeiro, na de julho de 1924, em São Paulo, na de novembro de 1924, no Rio Grande do Sul, e na de outubro de 1930, no norte do país. Durante este período, esteve afastado das atividades normais do Exército, ora combatendo, ora preso, ora foragido e ora exilado. Em setembro de 1952, atingiu o penúltimo posto da hierarquia militar em tempo de paz, que é general de divisão.
tendo sido transferido a pedido em setembro de 1956 para a reserva de primeira classe no posto de general do Exército, após 40 anos de atividade militar. É muita coisa, né? Muita experiência, né? Posteriormente, foi promovido ao posto de marechal. Marechal é o último posto do Exército, né? Juarez Távora é, inclusive, marechal porque ele participou de guerra, né? De revoluções e tal. Marechal Juarez Távora foi ministro da Aviação e Obras Públicas no governo provisório de Getúlio Vargas em 1930, delegado do governo junto às interventorias do norte do país em 1931 a 1932, ministro da Agricultura de 1933 a 1934, diretor de Engenharia do Exército de 1946 e depois 1952. Foi chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, do governo Café Filho, em 1955. De Café Filho. Acho que as pessoas não lembram, né, do Café Filho. Em 1955, foi candidato à presidência da República, apoiado pela coligação UDN, PL, PDC e PSP. Alguns eu não sei o que é. Tendo sido derrotado por Juscelino Kubitschek, do PSD-PTB. E, em 1965 a 1966, ministro de Aviação no governo Castelo Branco. Juarez Távora foi, pela ação e pela doutrina, o mais autêntico tenente de movimento de 5 de julho de 1922. Foi na revolta do Forte de Copacabana que Juarez começou a sua legenda, ao lado de Eduardo Gomes e Siqueira Campos. Esse nome Siqueira Campos também é conhecido, né? Foi o tenente Juarez quem marchou à frente dos cadetes da Escola do Realengo, apoiando a revolta do Forte. Seu movimento progressivo nos acontecimentos políticos culmina com a Revolução Liberal de 1930, quando já capitão assumiu o comando das tropas do norte e nordeste do país, tendo desempenhado um papel vital para a consolidação da vitória de Getúlio Vargas. Foi também um dos primeiros integrantes da coluna Prestes, que percorreu o Brasil em luta contra as forças legalistas. Em suas memórias, ele narra a grande marcha através do Brasil, desde a travessia do sul de Mato Grosso e Goiás, passando pelo Nordeste, Minas e Sudoeste da Bahia, até a travessia do Maranhão e invasão do Piauí. O rompimento com Prestes é outro ponto alto de suas memórias. Ao repudiar o comunismo, ele disse: prefiro um governo esclarecido, de gente esclarecida e honesta. Deixa eu só ver um negócio aqui. Estabelecida em nome de todas as classes, capaz de regular imparcialmente os interesses de cada uma delas. Juarez deixou incluso o terceiro volume de suas memórias, que seria intitulado Voltando para a Planície, né? O segundo foi intitulado A Caminho do Altiplano, é sobre o período de 1930 até suicídio de Getúlio Vargas, quando ele foi suicidado, né? Em agosto de 1954. Entre suas obras destacam-se A Guisa de Depoimento sobre as revoluções de 1922 e 1924, Petróleo para o Brasil, Produção para o Brasil, Átomos para o Brasil, Uma Política de Desenvolvimento para o Brasil e Missão Cumprida. Juarez Távora
Faleceu em 18 de julho de 1975, no Rio de Janeiro. A fonte é a Prefeitura Municipal de São Paulo. Voltando a... Deixa eu fazer uma... E agora nós vamos verificar a linda apresentação da Dolce Morumbi e voltamos já já. Agora, sobre o Distrito do Butantã, nós continuamos com o Circuito da Saúde, Associação Comercial Sudoeste, Distrital Sudoeste, em parceria com o Instituto Lado a Lado, convida você a participar do Circuito da Saúde. São 10 anos de Novembro Azul. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Aí mais informações mandarei através das redes sociais, né, que eu não tenho mais informações ainda, e também no próximo programa. Bom, então agora vamos para o momento musical, que seguimos com a parte 10, Beethoven, parte 3. Eu preciso ler aqui, né? Ler aqui no meu livro, tá? Que eu coloco, já coloquei, para ninguém me dizer que eu estou ganhando às custas desse livro, né? A gente devia, né? Porque assim, o livro é meu, eu paguei, eu comprei, mas tudo bem, não me importo não, tá? Também não sei muito, então o que eu sei é bem pouco, então eu tenho que ler a matéria dele, né? Não consigo fazer regime, fazer resumo. Bom, vamos lá. Então, estou falando aqui sobre o compositor Beethoven, né? E, continuando. Ser filho do velho Johann não era mesmo fácil. Ele alterou a certidão de nascimento do filho, tornando Ludwig 5 anos mais novo para fazer dele um novo prodígio à la Mozart. Ainda em Bonn, né? Porque o Mozart, com 6 anos, já compunha, né? Ainda em Bonn, na Alemanha, né? E então aluno de Christian Gottlob Neff, o futuro compositor conheceu o cravo bem temperado de Bach, obra-prima que lhe faria companhia preferencial até o fim da vida. Cravo é um instrumento musical, tá? Com teclado. Mas o centro do mundo político, econômico e cultural da época era Viena. E lá, ele chegou em 1787 para estudar durante 2 semanas com Mozart. Encontro que nunca aconteceu, pois teve de voltar a Bonn quase imediatamente por causa da morte da sua mãe. Então aí está um quadro, né? Esse quadro, essa figura, é de Roger Violet, grupo Keystone, e nessa figura de Bortmann, Beethoven toca para Mozart, não é verdadeira, tá? Então, estão dizendo, esse encontro com Mozart nunca aconteceu, segundo a história, tá? Então, vamos lá. 5 anos depois, fixou-se de vez na cidade. Atarracado, tinha 1,65 m de altura, ombros largos, pescoço curto, cabeça grande e tez morena. Nem importa, né? O cara que faz uma composição dessa, a gente enxerga como a gente quiser, né? Não tem... Eu que gosto de música, né? Maravilha. Os cabelos eram grossos, pretos, os olhos castanhos e as mãos grandes e peludas. Um contemporâneo notou que Beethoven sempre caminhava ligeiramente inclinado para frente.
Em seus 33 anos morando em Viena, mudou-se nada menos do que 73 vezes. A partir de 1810, quando já era famoso, nem se dava ao trabalho de fornecer endereço aos amigos. Dizia: escrevam no envelope das cartas somente para Ludwig van Beethoven, Viena. Alguém achava ele, né? A surdez começou a afetá-lo a partir de 1800, quando tinha 30 anos. Como pianista, era o melhor entre cerca de 300 virtuosos da cidade, os 300 virtuosos da cidade. Em função da concorrência, primeiro tentou esconder a doença, sem sucesso. Depois, desesperou-se. Em 1802, em Heiligenstadt, pensou seriamente em suicídio e escreveu uma carta aos irmãos Karl e Johann. Tadinho. Hoje conhecida como Testamento de Heiligenstadt. Não tenho para dizer aqui um quadro na página 18, mas depois eu leio para vocês na próxima aula, tá? Nos anos seguintes, conformou-se em ser apenas compositor. Logo, ele, um dos maiores pianistas de Viena, o mais genial dos improvisadores, que era muitas vezes roubado em suas criações instantâneas. Observei frequentemente, relatou numa carta no final de 1793, que aqui em Viena, de vez em quando, há quem tendo eu devaneado ao piano durante a noite, anote muitas de minhas variações e no dia seguinte se vanglorie delas. Olha, gente, sempre existiu ladrão, né? Sem vergonha. Por volta de 1825, a surdez era total. Ele só se comunicava por meio de um caderno de conversações em que os interlocutores escreviam o que queriam lhe dizer. Mas o ouvido interior sempre funcionou. Quando, naquele ano, depois de uma estreia mal sucedida, o quarteto de cordas, opus 127, foi executado apenas diante de Beethoven. O primeiro violino anotou: o infeliz estava tão surdo que não podia mais ouvir o som celestial de suas composições. Ai, gente, olha só, o infeliz estava tão surdo. Que horror. E mesmo assim, ensaiar em sua presença não era fácil. Seus olhos seguiam os arcos e assim ele era capaz de notar as menores flutuações no tempo ou no ritmo em corrigi-las na hora. Então, quem sabe, sabe, né? Beethoven foi flexível do ponto de vista musical e originalíssimo no campo dos direitos autorais, que não existiam em seu tempo. Nas cartas, revelava o sonho de não ter de se desgastar negociando a toda hora com editores. Queria, segundo Grissinger, seu contemporâneo, encontrar um editor que se decidisse de uma vez por todas a me pagar um salário anual, em troca do qual teria o direito de publicar tudo o que componho, e então não teria preguiça de compor. Às vezes as coisas assim, elas nos deixam tão baqueadas, né? Enquanto não desfrutava de tal privilégio, não se furtava em vender a mesma obra a 3 ou 4 editores ao mesmo tempo. No final da vida, sofria de colite ulcerativa, que é uma inflamação na mucosa do cólon, oftalmia, que é a inflamação dos olhos, degeneração das artérias e cirrose, tadinho. Muito doente, engajou-se numa romaria epistolar em busca do bom e velho vinho do Reno, que o médico lhe receitara e que poderia mitigar seu sofrimento. Em 22 de fevereiro de 1827, requisitou o sagrado líquido ao Sr. Scott. Dirijo-me agora aos senhores com um importante pedido. O meu médico mandou-me beber um pouco do vinho do Reno, que seja velho e de ótima qualidade. Aqui é impossível obtê-lo sem que seja adulterado, mesmo que a um custo altíssimo. 8 dias depois, renovou o pedido, mas as preciosas garrafas de vinho Rudesheimer
Berg, safra 1806, só chegaram no dia 24 de março. Pena, pena, tarde demais. Foram suas últimas palavras antes de mergulhar na inconsciência e morrer 48 horas depois, aos 57 anos. E no próximo programa nós vamos falar do testamento Heiligenstadt, ok? E nós voltamos já após a divulgação do nosso amigo Dr. Marcos Matsukura. Dr. Marcos Matsukura, acupuntura, fisioterapia geral, RPG, Tuiná, atendimentos sociais e empresariais, locação de equipamentos fisioterápicos. Vila São Francisco, Avenida Dr. Cândido Mota Filho, 572, Sala 2. Telefone 3766-5456. Metrô Paraíso, Rua Apeninos 930, Conjunto 143. Telefone 97333-3113. Plantão 99979-2619, 99888-8865. Nossa agenda cultural de hoje é assistir a todos os programas Débora Histórica que você ainda não viu. Visite o site Débora Histórica, que está sendo atualizado periodicamente. Tem um novo encontro dos ex-alunos da Escola Teodomiro Dias, que vai ser no dia 20 de novembro, às 14 horas, na Rua Antônio Mariani, número 322, na Previdência. Está aí o convite, tá ok? Para vocês verem, né? Então, com relação às entrevistas agora, né? Para as entrevistas, eu retornei com o projeto As Memórias do Seu Bairro Contadas por Você, e neste projeto, cada entrevistado conta suas histórias, suas memórias, e pode ser de qualquer lugar do planeta, tá? E a partir de 1º de novembro, os entrevistados receberão uma caneca deste projeto com seu nome ou com o seu logo. E nós encerramos por aqui com a parceria do Instituto Criança Feliz, e eu desejo que vocês tenham um bom final de semana e um beijo para todos. Olá, programa Débora Histórica, nós estamos aqui no Lar Criança Feliz, no Taboão da Serra, com o senhor Francisco Matias. Ele é presidente, isso mesmo. Pode falar aqui, né? Sou presidente do Lar da Criança Feliz, pelo 2º mandato, já tive um mandato anteriormente, então estamos à frente atualmente dessa instituição, que é uma escola infantil, crianças de 3 a 5 anos e meio, e com um período integral, pais que tenham dificuldades financeiras, que não possam ter seus filhos em escolas, que ganhem até 2 salários mínimos, eles aqui adentro, às 7 horas da manhã, obtêm 4 refeições diárias e vão embora ao redor de 4h30 da tarde. E os mantenedores aqui, isso é importante? Na verdade, quem mantém o Lar da Criança Feliz são todos colaboradores, tá? Nós temos, como o espaço é grande, nós temos várias fontes de renda, vamos dizer, para ser mantido. Nós temos um brechó permanente, que é uma fonte de renda importante, nós vamos ver, importantíssima. Nós temos um espaço que é um inquilino, vamos dizer assim, que é o Centro Espírito Seara Esperança, e nós temos um prédio que são lojas maçônicas. Nós temos aqui templos maçônicos que são inquilinos também, que pagam para se reunirem dentro do espaço todo mês. E temos um salão de festas que também é alugado para festividades, e temos colaboradores, pessoas físicas e pessoas jurídicas. A gente tem a nossa página no Facebook, ONG Lar da Criança Feliz. Tem o nosso Instagram também, que é Lar da Criança Feliz. O WhatsApp DDD 11 961747000. E-mail é o contato @lardacriancafeliz.org.br.
E a gente tem o site também, né? Que, além do site, a gente tem o nosso boletim também, que é mensal, né? E a gente está aqui de segunda a sexta, das 9 até as 5 da tarde, no telefone fixo 4701-4604. 4701-4604.